Como projetar rebaixos de meio-fio? Os rebaixos de meio-fio são localizados nas calçadas e podem ser destinados aos veículos ou aos pedestres. Bom, então os rebaixos de meio-fio, eles são aquelas rampas construídas ou instaladas no passeio. Qual é a função dos rebaixos? Eles promovem a concordância de nível entre o passeio e o leito carroçável. Geralmente, a peça do meio-fio tem entre 10 a 15 centímetros de altura. Então, essa diferença de nível é promovida nessa concordância através dos rebaixos. E esse rebaixo ele pode ser de dois tipos. A gente pode ter o rebaixo de meio-fio destinado à rampa dos veículos, que é aquela parte da rua ou a passagem que é provida de rebaixamento de calçada e de guia de acesso. Então a gente tira a guia do meio-fio justamente para o veículo poder sair da rua e acessar a calçada ou acima do lote, geralmente, nesse nível entre a rua e alguma área específica ou não trafegável, certo? A segunda categoria é a rampa de pedestres. A rampa ou rebaixo de meio-fio destinado aos pedestres, ele tem uma diferença muito importante em relação aos dos veículos, porque quando a gente está falando de pedestres, a gente está falando de uma inclinação da superfície do piso, que é longitudinal ao sentido do fluxo de pedestres, e aí a gente tem que cuidar a declividade, que é uma coisa que na rampa dos veículos não é tão importante. A declividade da rampa de pedestres, ela tem que ser partir de 5%, então ela não pode ser uma declividade muito acentuada e a gente vai ver depois a declividade máxima. Em relação à rampa de veículos, o que a gente tem que cuidar? A rampa de veículos ela tem que ser contida dentro da faixa de serviço da calçada, ela não deve invadir a faixa livre. Por quê? Porque senão ela vai ser um obstáculo e uma dificuldade de travessia para o portador de algum tipo de deficiência visual. E a inclinação dessa rampa de veículos, como eu já falei, ela pode ser superior à inclinação de rampas para pedestres justamente porque ela tem essa dimensão máxima aqui. Então, como a faixa de infraestrutura, a faixa de serviço da calçada tem entre 60 e 70 centímetros, 70 se a gente considera justamente a largura do meio-fio, esse avanço ele vai ter 60 centímetros e a gente vai fazer essa concordância de nível dentro dessa faixa. Em relação à questão do piso tátil, é importante a gente sempre sinalizar o alerta, que é a passagem de veículos. Então, se o veículo está subindo a calçada e passando por aqui, a gente sinaliza para o portador de deficiência que ele pode passar por uma situação de perigo, de alerta, e a gente faz isso com 3 placas de piso alerta, orientadas no início e no fim desse rebaixo do meio-fio, aonde tem o acesso. Em relação às rampas de pedestre, eu estou começando aqui por um rebaixo mais padrão. Tá? O rebaixo padrão, ele tem que ser executado com uma inclinação máxima, então, de 8,33 e com as abas laterais em inclinações máximas de 10%. Então, essa parte aqui, que é a parte do rebaixo, que é longitudinal, a passagem do pedestre, ele tem essa inclinação máxima e as abas laterais, então, da rampa, do rebaixo, eles podem ter uma inclinação de até 10%, como se a seta tivesse aqui uma para cada lado, em relação à parte mais baixa e do que sobe. Tá? E aqui lembrando que o pedestre ele vem da faixa livre, ele encontra então aquelas 6 placas de piso alerta que orientam ele então para a localização do rebaixo. No meio da rampa do pedestre a gente tem então a sinalização do piso alerta. Ainda podemos ter o rebaixo de calçada sem abas, que é quando a gente faz um rebaixo pleno de todo esse segmento aqui. Quando isso acontece, ele vai ser executado quando a superfície ao lado tiver obstáculos, como um canteiro de vegetação ou um mobiliário urbano. E aí a gente tem que garantir a faixa livre aqui de no mínimo 1,5.
E essa situação acaba acontecendo quando o pedestre ele não tem muitas opções e quando a gente tem espaço nessa faixa de serviço para promover uma rampa mais larga, justamente para a gente preservar a orientação e a declividade de 8,33%, que é o máximo então para o pedestre. Também podemos ter o rebaixo pleno de calçada. Essa situação, gente, acontece quando a gente tem uma calçada muito pequena, naquelas calçadas que já estão estabelecidas. Como é que eu faço um rebaixo de calçada quando eu tenho um passeio muito estreito? Eu tenho aqui o do meio-fio ao alinhamento predial, a gente tem uma calçada que não cabe a faixa livre mais o rebaixo. Então, quando a gente tem essa calçada que não tem largura suficiente para acomodar o rebaixo padrão e a faixa livre mínima, a gente faz o rebaixamento total de toda a largura da calçada. Então, todo mundo que está passando por essa calçada vai descer e subir, né? E essa descida ela vai acontecer justamente nesse momento onde a gente tem a faixa de pedestres, a faixa de travessia do pedestre. As abas laterais, nesse caso, é que devem ter essa inclinação máxima de 8,33 e aqui existe então a sinalização de alerta em toda a extensão para mostrar para o portador da necessidade especial que não vai eventualmente fazer uso dessa faixa, ele vai continuar reto aqui nessa orientação, ele vai ver que ele está passando então por um rebaixo pleno de calçada. Também podemos ter o rebaixo do canteiro central, né? O canteiro entre as pistas, quando a gente tem a pista de duplo sentido, ele também tem que ter o rebaixamento e a gente tem que tentar manter uma distância mínima de 1,20, como se fosse a faixa livre, entre os dois rebaixamentos da calçada. Então esse aqui é um canteiro central bem largo, né? Nesse caso aqui, e a gente tem então dois rebaixos plenos de calçada e no meio a gente tem um local ainda de parada para as pessoas poderem esperar, né, quando for chegar a vez delas atravessarem a pista no outro sentido. Aqui a gente tem um exemplo de um cruzamento viário com os rebaixos nos dois sentidos, né? E o que é importante aqui? A gente tem desse lado uma via de duplo sentido que tem uma largura um pouco mais generosa. Aqui foi feito o rebaixamento, o alargamento da esquina, porque nessa via a gente tem estacionamento. Então na esquina foi feito o alargamento da calçada e com isso se ganha mais espaço para fazer aquela modalidade do rebaixo pleno, do rebaixo que tem padrão. E aqui, nessa via, a gente tem uma via que não tem estacionamento no perfil viário. E nesse caso, não foi feito o alargamento da esquina. O que aconteceu? Ficou pouco espaço para a gente ter a faixa livre e chegar até o rebaixo de meio fio. Então, fazendo uma ampliação daquela esquina ali, o que acaba acontecendo? Né? A gente tem a distância, né, da sinalização do alerta que conduz ao rebaixo padrão de calçada acaba ficando mais dentro do recomendado, né? Para esse rebaixo aqui tem mais espaço para fazer o rebaixo, então é sempre interessante quando a gente tem um perfil viário que tenha o estacionamento, promover o alargamento da esquina, justamente porque cabe a gente colocar esse rebaixo aqui com todas as medidas padrão. Nesse caso aqui, fica um pouco mais apertado a gente incluir a faixa livre e o rebaixo, ele gruda um no outro, né? Então, aquelas 6 placas de piso alerta acabam se conectando com o próprio rebaixo. E isso acontece porque a gente tem pouca largura. Os dois são corretos, cada um dentro da sua realidade, das suas dimensões, mas é importante a gente verificar, então, de que maneira que a gente consegue elaborar, né, rebaixos numa situação real de um cruzamento. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conceber e projetar melhor os rebaixos de calçada, sejam eles destinados aos veículos ou aos pedestres, e eu desejo que tu faça bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que esse vídeo pode ser útil para ti, pode compartilhar com os teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.